Está no ar mais um podcast Galeria Lilás da Alesc. E assim como o espaço que leva esse nome aqui na Assembleia Legislativa, nós estamos aqui para enaltecer o trabalho das deputadas mulheres. Quem está aqui comigo, minha colega Amanda Santos. É isso mesmo, disse tudo. Camila, olha só, hoje a gente vai conversar com Dirce Heiderscheid. Ela foi eleita em 2014 e hoje é deputada suplente. E lembra que eu falei que o programa ia ser especial? A gente está falando aqui desde outras edições, né? A Dirce foi criadora da Galeria Lilás. Então, olha só, Galeria Lilás é o nome do nosso podcast que hoje está mais do que especial. Não é isso, Camila? Com certeza. A deputada Dirce Heiderscheid tem uma ampla história na assistência social e creio que boa parte das pautas dela vem dessa bagagem. A senhora tem uma grande experiência em dar voz a muitas pessoas, né, que muitas vezes acabavam ficando ali esquecidas na margem da sociedade. E agora o espaço é todo seu para nos contar um pouco dessa bela trajetória. E eu gostaria que a senhora começasse contando um pouquinho como é que surgiu o interesse na vida pública e na atuação como deputada. Bem-vinda. Muito bem, é um prazer muito grande estar participando com vocês nesse momento importante, não só para mim, né, não só para a Alesc, mas para todas as mulheres de Santa Catarina, dando a oportunidade de conhecer um pouquinho mais das nossas parlamentares, né? Então, a minha história não é uma história política, eu nunca tive vontade, nem interesse, nunca tive essa oportunidade de estar disputando um cargo como vereadora, porque o meu principal foco na minha vida sempre foi o voluntariado, sempre participar muito ativamente das questões sociais. Tanto é que eu sou assistente social, né? Então, meu trabalho veio e essa situação para assumir uma posição de candidata, de uma candidatura a deputada, foi através desse trabalho social que a gente fez no município de Palhoça, na época, né? Mas, mesmo assim, eu relutei muito, porque como não havia sido nem vereadora, simplesmente uma entregadora de Santinho, onde eu subia morro, descia morro, e não me via nesse cenário, mas através de uma intimação muito forte do governador, então, Luiz Henrique da Silveira, e no dia da convenção ele me colocou como candidata a deputada estadual. Confesso para vocês que eu não dormi à noite. As minhas pernas tremeram muito, né? E eu fiquei muito nervosa, porque naquele momento eu nem imaginava o que seria de mim no dia seguinte, porque a gente estaria disputando com 40 parlamentares aqui da Assembleia, com todos os cargos e assessorias que tem, e a gente iria começar um trabalho, um caminho solitário, e tentando buscar lideranças. E isso não foi fácil. Até fazer esse planejamento não foi fácil, mas a gente construiu aí uma estratégia, fomos conversando, dialogando com pessoas, mas infelizmente tivemos muito poucos apoiadores, digamos assim. Tive 5 vereadores eleitos que me apoiaram, e um candidato a prefeito. E os votos que eu obtive nessa correria louca, maluca que me foi imposta, foi de amigos. Então, eu digo que formou uma grande corrente de amigos que me deram a oportunidade e votaram, acreditaram no meu projeto, votaram em 293 municípios. Eu tive 1 voto, 2 votos, 3 votos, mas me deu aí uma condição de chegar como suplente, né, com 33 mil, quase 34 mil votos na época. Assumi logo em seguida, governador Raimundo Colombo, que também havia sido eleito, me chamou na primeira semana e a gente permaneceu. Em seguida fomos também, com a saída do deputado Dado Xerém ao Tribunal de Contas, a gente se efetivou e aí começou a nossa trajetória política, né? Foi dessa forma. Então, nunca fui vereadora, nunca tive essa participação efetiva na política, mas a oportunidade surgiu, a gente como mulher guerreira que é, né, e assume esses desafios e missão dada, a missão tem que ser cumprida. E foi assim que a gente seguiu firme aí, né, com esse propósito de nos eleger deputada e representar as mulheres. Agora, dentro desse seu legado, dessa sua trajetória, a senhora tem feitos
que marcam história, né? Não só o Galeria Lilás, mas também temos aí Outubro Rosa, né, Camila? Temos o Novembro Azul, né? Essas pautas sempre nortearam, né, a sua vida como assistente social e fizeram da sua trajetória uma trajetória de muitos marcos favoráveis, né, positivos, que são consagrados até hoje, né, deputada? Sim. Galeria Lilás e a institucionalização da bancada feminina foi algo assim muito interessante e que é um marco até hoje, né? E que vai ser para o resto da vida, porque nós não tínhamos, nós chegávamos na Assembleia, víamos aquele monte de homem lá como presidente, né? E como parlamentares que se fizeram a sua história aqui dentro do parlamento, e as mulheres não tinham essa situação para a população e as pessoas que vinham e vêm na Assembleia saber um pouquinho dessa história, né? E nós, mulheres, já somos um pouco marginalizadas, a gente já tem essa questão de não ter essa visibilidade, né? Que precisamos melhorar ainda mais. Então, nesse sentido, eu fiz todo um resgate na época que eu fui coordenadora da bancada, um resgate da história das parlamentares que passaram por essa casa. E daí a gente fez esse trabalho histórico de fazer, buscar todo a história das parlamentares e externar para a sociedade, ver as mulheres guerreiras que tem em Santa Catarina. E falando nessas mulheres guerreiras, né, essa pauta que norteia a senhora, que tem a ver também com esse crescimento da mulher na política, como a senhora avalia esse momento que a gente está vivendo agora? A senhora acha que o que a gente pode avançar ainda no estado de Santa Catarina em relação à participação ativa das mulheres na política? Nós vivemos um cenário muito interessante e às vezes eu acho que é um cenário muito triste ainda, né? Devido a essa polarização que a gente está vivendo de direita e esquerda, de candidato A, candidato B, né? E a gente está esquecendo um pouquinho da boa política, de fazer a política boa para a sociedade, né? Eu, como presidente do MDB Mulher de Santa Catarina, vice-presidente nacional, eu estou buscando levar até as bases, fazer os encontros regionais com as mulheres, fazendo com que elas se sintam fortalecidas. Estou fazendo 11 encontros macro-regionais, levando esse empoderamento, levando essa conscientização da importância da mulher na sociedade e principalmente na política. Eu tenho essa plena consciência de que a participação e esse trabalho que eu estou fazendo vai empoderar e vai alertar e vai despertar outras mulheres a participar agora em 2026, 2028, como prefeitas, vereadoras e tudo mais. E agora 26 deputadas e federal, estadual, né? E por que não majoritária também, né? Então, eu acho que esse trabalho dos partidos deveria ser nesse sentido, de fortalecer, de despertar, de alertar o quanto para a sociedade faz bem a participação de uma mulher na política. Eu estive recentemente agora em Estocolmo e visitei o parlamento. O parlamento lá tem 47% de mulheres, né? Veja que interessante, que bacana. Nós poderíamos ter isso aqui na Assembleia também, em Santa Catarina, se as mulheres tivessem essa percepção de que nós somos 53% praticamente da população é feminina, né? O resto também, os homens são filhos de mulheres, né? Então nós temos uma participação de mulheres bastante interessante e que na realidade, na prática, não está acontecendo. A minoria, nós temos hoje na Assembleia um número muito pequeno de deputadas, né? E assim também na Câmara Federal, no Senado também. Então, eu acho que esse alerta, esse chamamento, esse despertar das mulheres é que nós precisamos fazer com que elas deem aquele toquezinho, vamos despertar para isso, vamos participar mais, que eu tenho certeza que a sociedade vai ser ainda melhor. Agora, deputada, a senhora falando aí sobre fortalecimento da mulher na política, né? A senhora é mãe da Ana Paula e da Mariana, é a avó da Helena e do Henrique.
Já E da tem Martina. E da Martina agora. A senhora já tem esse legado aí construído na família? Tem veia política já dentro? Eles estão? Como é que é isso? Olha, não vou te dizer que todos participam e são incentivadores também, né? Mas eu vejo que a minha filha mais velha, Ana Paula, ela está mais ligada um pouquinho com a política do que a Mariana, né? A Ana Paula já é secretária de desenvolvimento da indústria e comércio em Palhoça, né? E ela já tem assim um veio mais na política do que a Mariana. Mariana não, é mais mãezona, cuida mais da parte administrativa da clínica do marido e tudo, né? E a Helena, por sua vez, é parceira, a Martina é parceira e o Henrique também, né? Mas o Henrique agora está muito voltado para o futebol. Então, mas são todos compreensíveis, né? Meu marido também é um grande incentivador e, enfim. A gente sabe que um dos desafios da mulher, né, para seguir na política, ter a carreira consolidada, enfim, em todos os segmentos, né, mas nesse caso, porque a agenda é muito corrida, driblar esses compromissos, né, dar conta de todos eles é complicado. Eles, em algum momento, foram com vocês em compromisso, acompanharam? Como é que foi essa trajetória? Porque passou toda com eles, né? Sim. E a senhora era a primeira-dama, né? Em muitos momentos, né? O marido também prefeito, então é uma família que, de certa forma, cresceu com a política, né? Tu não imagina a dificuldade que foi, né? Mas o que mais dói nas mulheres, eu creio que as demais parlamentares que vão passar por aqui conversar vão dizer, é o domingo, é o final de semana que tu às vezes deixa a família para ir ao encontro de outros compromissos que a gente tem como parlamentar, né? Então, esse é o maior, a coisa que doía mais, assim, sair na hora do almoço, a família reunida para ir ao encontro de um outro compromisso. Mas, de uma forma geral, eles participaram, assim, sempre tinham as reuniões, os encontros, né? Eles iriam junto, bandeiraço, fazer as caminhadas, sempre participaram, então fomos muito companheiros. Se dá um jeito, né? Se dá um jeito. E acho que é interessante também a gente destacar a sua atuação em relação ao Outubro Rosa, né? Porque foi um divisor para o movimento a sua atuação e legislação sobre isso. Sim, foi muito importante porque a gente percebia, eu fiz várias audiências públicas com relação ao tema das mulheres. Sempre fui muito, me ativo muito, né, nesse tema das mulheres, de fortalecimento, de ajuda, de apoio. E a gente fez muitas audiências públicas e vinha sempre a dificuldade de se ter exames, do município disponibilizar mamografia. A gente participa, mas chega na hora, não tem, a gente quer fazer, mas não tem, o município só tem um percentual e não pode atender mais do que aquilo, tal. Em cima dessa angústia, a gente criou esse projeto de lei, e para nossa sorte foi aprovado em plenário e tivemos o governador Raimundo Colombo na época sancionou. Então hoje não é só, e naquela época também era muito, né, e continua, lógico que é bacana a campanha, colorir, fazer as vitrines cor-de-rosa, mas também é muito importante que efetivamente a coisa aconteça. Então a partir daquele projeto de lei, todo município, no mês de outubro, é obrigado a disponibilizar os exames para as mulheres que assim o procurarem e assim necessitarem. E o Novembro Azul também acabou fazendo parte, né, dessa legislação. Sim, o Novembro Azul veio na mesma esteirinha. Agora, outra questão que a senhora abraçou também e faz parte, é engajada, é com relação à campanha Laços de Amor, que tem a ver com a adoção, que é uma outra vertente que a senhora defende com bastante zelo, né, deputada? Sim. Eu acho que vocês sabem da minha história, né? Eu sou filha adotiva, com 9 meses eu fui para uma outra família, graças a Deus, né, que me deu carinho, me deu educação e me deu a oportunidade de chegar até onde eu estou, né? Então, quando eu vim para cá, e essa questão da adoção sempre foi muito... eu tratava ela com muito receio, com muito medo, eu não gostava de falar, eu me sentia muito mal falando da questão de eu ser adotiva, sabe? Não era uma coisa muito legal para mim. E quando eu vim para a Assembleia,
que me deram essa tarefa de conduzir essa campanha da adoção, eu tive a oportunidade também de botar para fora, Se libertar. de se libertar daquele trauma que vinha acontecendo comigo, né? De falar sobre esse tema. E a gente fez várias audiências públicas, visitamos várias casas de abrigo e foi muito interessante, porque eu havia saído de uma gestão, onde meu marido era prefeito, como secretário da assistência social, e nesse período que eu estive à frente da secretaria, eu consegui um trabalho que é muito dificultoso, né? Muito difícil fazer essa parceria com o juiz da comarca e o promotor da comarca com relação às crianças que estavam com poder destituído. E a gente via aquela necessidade, por exemplo, a Palhoça tinha 3 famílias que tinham 4 irmãos, sabe? E todos com poder destituído e ficando ali na casa lá, ficando no abrigo. A partir da minha atuação como secretária, eu fiz um café na casa de apoio e convidei o juiz, convidei o promotor para ir lá mostrar, né, como que foi a casa, a reforma que eu fiz, o trabalho que a gente fez com as meninas, com os meninos, humanizando a casa, fazendo fazendo com que o ambiente se torne cada vez mais familiar para a gente tirar esse trauma, né, que elas sofrem lá dentro do abrigo. E eles foram, né, e viram a necessidade, e a partir desse momento, eles foram meus grandes parceiros. A gente conseguiu fazer 17 adoções. Olha só. Tiramos da Casa Lar 17 crianças, que hoje são médica, advogada, dentista, todos com excelentes profissões. Então, isso foi muito importante. E essa campanha, a gente conseguiu também no Estado mobilizar muito e conscientizar muito as famílias, aquelas famílias que queriam ter uma criança, queriam adotar uma criança, mas só queriam bebês, queriam pele clara, olhos azuis, e a gente fez a campanha conscientizando que todas precisavam de um carinho, de um abraço, de um afeto. A criança com 2, com 3, com 4, com 10 anos, todas tinham a mesma necessidade de ter esse amparo familiar. Então, a gente conseguiu também avançar bastante ali. Então, eu me sinto uma mulher realizada. Primeiro, agradecida a Deus por ter a oportunidade. E segundo, por ter também feito parte dessa história aqui na Assembleia. Que eu acho que deveria voltar novamente a fazer mais uma movimentação sobre isso, porque é muito importante. Olhando para trás, assim, no início da sua carreira política, né, que foi desenhada, aí, como a senhora disse, de uma forma muito orgânica, a senhora imaginaria que não só a senhora passaria por toda essa parte de assistencialismo em pautas tão importantes como câncer, enfim, e a adoção, como faria, né, uma grande movimentação naquilo que a senhora fez parte do contexto como a adoção? A senhora imaginaria assim que a senhora, não, olha, se eu for política eu quero mexer nessa causa, ou não, já que a senhora tinha receio de falar? Não, a adoção ela surgiu, né? Mas eu sempre vim para cá com uma visão de que eu tinha que trabalhar dentro da minha área, que era o idoso, a mulher, a família, a criança, o adolescente, né? Então, por exemplo, o Fórum em Defesa da Pessoa Idosa foi algo assim extraordinário. A gente fez também um encaminhamento aqui dentro, grandes movimentos. Eu tive a oportunidade de representar Santa Catarina e o Brasil fora, né, em Istambul, em Praga, levando e falando sobre o Estatuto do Idoso, que nos países da Europa não tem, né? A legislação nós temos aqui no Brasil, a gente teve essa oportunidade de ir. Tivemos a oportunidade de fazer audiências públicas com relação aos idosos que estão dentro de uma PAI, né? Como que fica esse idoso dentro de uma PAI, já que seus pais já estão indo, né? Como que fica? Quem é essa responsabilidade? É da sociedade? De quem é que fica responsável, né? Então, a gente trabalhou muito esses temas voltados à área social. E veio essa
da adoção, que daí me realizou e também me desbloqueou, né? Hoje eu falo da adoção, falo sobre esse tema, assim, muito à vontade. Muita vontade. E a senhora agora também está trabalhando uma outra pauta que é um pouco pessoal também, né? A questão da alopécia, que é uma doença que ainda é pouco conhecida, mas que precisa ser bastante divulgada, né? É uma doença que está chegando muito forte, né? Se vocês começarem a perceber, a partir do momento que vocês começam a falar sobre esse tema, vocês começam a olhar as pessoas e ver quantas pessoas estão acometidas. Eu sou uma pessoa que descobri, né, que eu tenho, né, eu tenho alopecia bem, ó, tenho bem, né, trago esse cabelinho também para frente, esse topetinho, para tampar. E eu descobri essa doença a tempo, digamos assim, porque senão eu já estaria com toda essa parte do meu cabelo sem, porque a tendência a calvície é isso mesmo, né? Então, eu comecei um tratamento muito cedo, levo muito a sério esse tratamento dessa minha doença, cuido bastante. E é isso que a gente quer despertar nessa campanha, nesse seminário. A prevenção. Porque não é só a queda do cabelo, gente. Sabe, tem os mitos sobre o cabelo. E é isso que nós queremos desmistificar, falar um pouco o que é a doença, o que está causando essa doença nas mulheres, tem alto índice de mulheres com alopecia, né? E a gente quer trazer esses grandes profissionais para diagnosticar na hora, vai fazer o examezinho na hora, já vai ver quais os medicamentos tem que tomar, enfim, a gente quer alertar a sociedade para se cuidar, porque não é só perder o cabelo. Vem também atrás disso também todo a doença emocional que vem depois disso. Porque todo mundo, o cabelo... Tem que lidar, né, com autoestima, né, e tudo mais. Aí começa a ficar careca, começa a ficar com um cabelo muito fino, começa a aparecer a raiz do cabelo, a pessoa vai se encolhendo, vai ficando depressiva e vai daí criando essa situação emocional. Então, especialmente para a mulher, né? Então, nós temos que cuidar de duas doenças que estão aí através desse seminário. Nós queremos ajudar a construir uma sociedade melhor e incentivar e talvez criar políticas públicas com relação a esse tema também. A senhora que trabalha bastante esses temas que vão, né, claro, estão fazendo resultado para gerações que estão vindo, eu queria saber uma coisa particular, como é que a senhora se considera como vó? É uma avó que é de mimar mesmo, uma avó mais engajada, mais solta? Como que a senhora se considera? Não, eu sou conservadora, eu gosto de mimar, gosto de colocar tudo aqui. Como é que a senhora é como vó? Eu sou uma avó muito dedicada, eu adoro ser vó. E a avó sabe que estraga, né? A avó é aquela que faz tudo, né? Faz ao pé da letra, então. Eu adoro, né? Não pode comer bolachinha, não, mas a avó vai ensinar a fazer bolachinha, nós vamos pintar a bolachinha, na época do Natal e a Páscoa, vamos pintar a bolachinha, não, sou uma avó daquelas vó antiga de mimar mesmo. Que a parte de ensinamento a senhora passa não só para os seus netos, mas para todos com esses projetos. Mas eu tinha curiosidade de saber como é que é dentro de casa como vó. A senhora já disse que cuida bastante e eles têm uma avó que trabalha bastante bem atuante, né? Eles devem achar o máximo, né? Sim. Eles gostam muito da vovó e a vovó também ama demais. E imagino que para a senhora que tem netos, né, pequenos, deve ser muito bacana ver os resultados do período do Agosto Dourado, né? Que é outra legislação que passou pelas suas mãos e que hoje tem um impacto muito grande. Santa Catarina tem um destaque nacional, inclusive, com a questão do aleitamento materno. Sim, nós criamos esse seminário e fizemos ele por 6 anos, 6 anos consecutivos. Depois o deputado Fernando assumiu, né? Que a gente havia saído, o deputado Fernando assumiu esse seminário. Foi algo assim muito importante. Também de conscientização da importância que é o aleitamento, a amamentação, né? Para se ter crianças mais saudáveis, com menos doenças, né? Então foi muito importante. Tivemos a participação muito efetiva que a gente deve sempre lembrar aqui pelo Alesc também, que é do tio Cecinho, doutor Cecinho, né? Que foi um incentivador, né? E foi muito importante. Tanto é que criamos a lei do Outubro
do Agosto Agosto Dourado, Dourado. né? Do Agosto Dourado, para esse mês de agosto ser sempre lembrado da importância que é o aleitamento materno. E a senhora legislou sobre muitas causas, está presente também aqui na Assembleia Legislativa há um bom tempo, né? Desde 2014. Tem alguma história inusitada, marcante, alguma coisa assim um pouquinho peculiar, curiosa, que a senhora viveu nesse tempo todo aqui na Casa do Povo? Não, eu vou te dizer que a gente teve uma participação assim bastante respeitosa por todos os parlamentares e não vou dizer que foi tudo mais tranquilo mesmo, não tive assim nada de... Algum momento marcante da senhora entre os seus mandatos? Não, eu acho que a participação da mulher e a parceria que nós temos com as demais parlamentares, eu acho que isso aí marca bastante o quanto é importante essa união das mulheres, né? Eu acho que o fato de ter constituído a bancada feminina, isso foi um marco bastante importante. A deputada Marlene, a deputada Luciane Carminati, a deputada Paulinha, a deputada Ada, né, também se fez presente, tem a deputada Ana Campanholo. Enfim, todas que passaram por aqui, eu acho que isso tudo passa a ser um marco da união das mulheres em prol do atendimento às mulheres na sociedade. Agora a senhora vem falando que vem fazendo uma movimentação muito grande para que a gente tenha mais mulheres presentes, já que a gente ainda tem um número menor, né? Como é que a senhora vê aí para o futuro? Tem projetos já em andamento, além dos que a senhora já citou aqui? Então, a movimentação que a gente tem feito no sentido partidário, né, da minha sigla partidária, a gente tem encontrado mulheres aí com bastante interesse de participar agora, né? E eu acho que surtiu o efeito, porque a gente já vem fazendo isso num projeto que é Você no Foco, que é um projeto que o deputado Mauro de Nadal nos deu a possibilidade e nos oportunizou, junto com o partido, de capacitar essas mulheres. Fizemos isso por 2 anos, acho que foram 176 municípios que a gente visitou, né? Incentivando as mulheres na participação na eleição municipal. E agora a gente deu continuidade, junto do partido, dessa Santa Catarina, Mulher Catarinense em Foco. É o que nós estamos fazendo agora, Mulher Catarinense em Foco. A gente está fazendo esse trabalho para motivar a vinda de mulheres para a participação agora, em 2026, como candidata a deputada estadual e federal. E já temos grandes nomes. Olha. Vamos ter mulheres guerreiras aí participando da eleição e com chances reais de chegar. Então, eu creio que toda essa movimentação se faz importante, se faz necessária. Perfeito. Com relação à sua cidade natal, sua cidade que nasceu, é Ituporanga, é isso? Ituporanga é a terra da cebola, mas é o interior, ainda é no Rio Bonito. Lembranças de Ituporanga, a senhora tem para dividir com a gente? Sim, Ituporanga eu fiquei até os meus 13 anos. Depois veio a barragem e tudo mais, meus pais compraram terrenos aqui na praia de Balneário do Estreito. A gente veio morar para cá, aos 13 anos. Mas sempre tem aquelas lembranças gostosas, né? Que como era interior, ir na reza aos domingos, porque não tinha missa todos os dias, né? Ir na reza, fazer a primeira comunhão, ir de bicicleta até a escolinha isolada, né? Então tudo isso é muito bom a gente lembrar. As brincadeiras, né? Que não existem mais, as né? Brincadeiras, assim, daquela de escorregar morro, né? Com aquelas canoas de coqueiro, né? Sim. Então tudo isso é muito gostoso, né? A gente que hoje em dia, a juventude, gurizada de hoje, as meninas e meninos não vão ter essa experiência de interior, assim, né? Sim. Estão muito voltada aí para a tecnologia, para o celular, para tudo mais, embora que na minha casa eles não é permitido, a avó é raiz, né? Tem o biscoitinho, mas o celular não entra. O celular não entra. Mas essas crianças de hoje, eu não sei o que elas terão de história para contar, dessas safadezas, essas coisinhas de molecagem que a gente, na época, na nossa juventude, fazia, sabe? Que era muito salutar, muito gostoso. E, deputada,
Falando de um assunto um pouco mais sério, mas acho que bastante importante de salientar da sua trajetória profissional, é a questão da violência contra a mulher, né? Como uma defensora de uma mulher forte, empoderada, guerreira, como a senhora muitas vezes falou aqui no nosso podcast, a senhora buscou aprovar a questão do Disque 180, né? Que foi uma virada de chave, assim, para institucionalização e para a fala em relação a isso. A gente só traz o tema porque a gente convive muito nas bases, nos encontros, nessas audiências públicas, eu acho super interessante, porque tu vai direto e conversa com as pessoas, né? Então, nessas andanças das regiões que a gente fazia as comissões, não, agora me perdi. Audiências públicas. As audiências públicas, as audiências públicas, a gente conversava com a sociedade, com as entidades sobre esse tema. E muitos são os relatos que a pessoa sofre a violência, mas ela não sabia aonde recorrer, como fazer e, sabe, ainda tem muita, por mais que a gente tenha avançado, mas ainda tem no interior muitas pessoas que têm vergonha, têm medo, sabe? E a partir desse momento, então, a gente criou essa possibilidade do Disque 180 e de conversar um pouquinho, fazer com que todos os estabelecimentos, né, seja ele um salão de beleza, um bar, um restaurante, tenha essa cartazinho, essa indicação de que o 180 pode ajudar as mulheres nessa situação vulnerável que elas estão passando. Então, foi tudo isso, eu acho que é uma somatória de ajuda para as mulheres que passam por essa situação, né? Com certeza, equilibrar essa força toda com a avó que faz o biscoito e ainda não deixa entrar o celular não deve ser uma tarefa fácil. Foi um prazer enorme entrevistá-la e estar aqui presente, da mulher autora de tantos projetos que a gente vem replicando aí ao longo de todos esses dias e ao longo da nossa carreira enquanto jornalista também, né, Camila? Pautas que realmente mudam o dia a dia das pessoas. Dá para ver que a senhora é uma assistente social que foi muito além, né? Veio construir uma carreira política pautada em fazer a diferença. Parabéns pela sua trajetória política e, assim como ela, temos outras mulheres que já passaram pelo nosso podcast Galeria Lilás. Se você está nos vendo no videocast, tem no cantinho da sua tela um QR Code. Lá dá para conhecer outras histórias que pertencem à nossa Galeria Lilás e que destacam essas deputadas que estão marcando a história de Santa Catarina. Com certeza. A gente teria com certeza assunto para muito tempo ainda, mas a gente está com o tempo aí estourando. O podcast Galeria Lilás é um conteúdo multiplataforma idealizado pela Rádio AU em parceria com a TV AU e a agência AU. A produção é de Carol Polidori e Sara Castro, com trabalhos técnicos de Vitor Hugo e Ronaldo Guiller. Bom, obrigada mais uma vez pela participação, deputada. Obrigada, Camila, por dividir essa bancada comigo hoje. E a gente fica por aqui. Até o próximo Galeria Lilás. Obrigada. Tchau, tchau.